o nosso grupo vai falar sobre dirigir e controlar. O trabalho vai ser apresentado por Flávia e pelo Lucas. Pode passar, por favor. Bom, aqui, para começar, a gente trouxe um trecho do texto que fala que o controlar examinava e vigiava os comportamentos para apontar os desvios, de modo que eles pudessem ser punidos e, com isso, restaurar a normalidade. Esse processo que o autor trouxe, ele significa um controle através do processo de correção. Esse controle se dava também pelo comportamento das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Existia na organização um modo chamado exame e vigia dos processos, e assim a empresa conseguia identificar quando alguma coisa acontecia fora do que fosse planejado. Esse exame ele é realizado através do mapeamento de cada atividade e na observação de como elas ocorriam. E com isso, as pessoas eram repreendidas, né? E, por exemplo, se tivesse algum atraso, alguma negligência, maneiras de ser, por exemplo, se você fosse grosseiro ou desobediente, outras formas insolentes também. Então, qualquer atitude que fosse considerada incorreta. Isso, por meio da vigília, eles comparavam cada desempenho. Então, eles observavam também se tudo aquilo que você estivesse fazendo fosse coerente com o que é verdade para a empresa. Esse controle se tratava de um modo intenso e contínuo ao longo de todo o processo do trabalho, e o foco não era somente a produção, mas a domesticação das atividades. Independente do seu conhecimento técnico ou do seu comportamento. Pode passar, por favor. Para ilustrar, o artigo ele traz para a gente uma figura que mostra todo o processo que a organização fazia para controlar e mapear as pessoas. Pode passar, por favor. O dirigir, ele já significa a criação de indicadores que abriam uma série de exames, e esses exames eram materializados de forma que o controle e sua junção no princípio dava lugar a um controle disciplinar. O que o dirigir significava? O controle, como eu disse, ele era o exame e a vigia. O dirigir significa a distribuição de cargos da empresa. Então, havia o planejamento estratégico, os cargos eram distribuídos para passar as tarefas para cada pessoa. E, esse dirigir, ele era feito também por qualquer cargo da empresa, e todo acontecimento também era observado. Pode passar, por favor. Bom, e como que essa formulação do princípio acontecia? Primeiro, os cargos devem ser formalmente definidos. É o que eu falei antes, o céu da empresa, ele fazia seu planejamento e distribuía a tarefa que cada um deveria fazer. A exigência do cumprimento dos papéis, cargos e a conformidade com as determinações. Nesse caso, todas as pessoas eram cobradas. Então, tudo aquilo que fosse planejado tinha que ser executado. Mas, independente disso, qualquer pessoa que fizesse algo errado seria cobrado e teria que andar dentro da conformidade. Já o sistema de trocas, ele era um programa que qualquer empresa hoje em dia oferece, né, que são os benefícios, como oferecimento de plano de saúde, um ambiente de trabalho confortável, prêmios por você conseguir atingir as metas, e também nessa organização deveria ter lealdade com a empresa. Então, você deveria ser fiel àquilo que você deveria fazer.
Pode passar. O que a gente conseguiu entender? Dessa forma, entendemos que o controle é muito importante dentro das organizações. Na verdade, elas utilizam o poder para avaliar cada detalhe e se você está desempenhando seu trabalho de acordo com o que desejam para alcançar os objetivos traçados. Tem um trecho no artigo em que o autor traz um exemplo que o céu da empresa ele faz um controle das pessoas através do sistema de informática. Como que esse controle ocorria? Esse sistema ele é capaz nesse sistema ele era capaz de identificar, por exemplo, se eu cometesse um erro, ele saberia que foi eu. E dessa forma ele me aplicaria alguma punição. Então, o que a gente entende? Que o controle, na verdade, ele é uma forma de poder. Esse poder, ele era usado não mais assim, em vista da produção, em produtividade, mas sim em vista de poder, de forma a dar um disciplinamento às pessoas. Já o dirigir, ele é visto como uma forma de poder que tudo pudesse andar em conformidade, né? E não visto como para poder alcançar lucros, mas sim também a forma de que todos fizessem aquilo de acordo com o que a empresa gosta, de acordo com o que a empresa deseja que fosse feito. Pode passar. Bom, os pontos importantes, né? Como eu falei antes, o controle como forma de disciplinar, o princípio da obediência e o dirigir como forma de delegar tarefas para que tudo fosse para que o controle fosse exercido. Pode passar. Bom, e o que a gestão tem a ver com dirigir e controlar? Me tirou o trecho do texto que fala: tratava-se assim no artefato que fazia da gestão um conjunto de normas e regulamentações para encadear práticas adequadas do arranjo do alcance de objetivo, muitas vezes considerados bem maior. A gente sabe que o gestor, ele quer que ande tudo ande em conformidade, né? E que, para isso, utilizam um desses dois princípios, né? Que é o controlar e o dirigir. O dirigir seria distribuir as tarefas. O controlar seria que tudo andasse em conformidade, da forma que fosse planejado, que tudo fosse planejado feito pela administração. Pode passar. Boa noite a todos, meu nome é Lucas e agora eu gostaria de trazer para a conclusão uma reflexão sobre a dimensão que o dirigir e o controlar possui em cima dos indivíduos da empresa, né? Então, à primeira vista pode parecer algo simples ou algo relacionado unicamente a uma burocracia, um conjunto de regramentos. Porém, o autor ele mostra que isso possui uma profundidade muito grande na vida dos indivíduos, que muitas vezes, aí depende, evidentemente, do juízo de cada um, mas muitas vezes pode exceder os próprios objetivos de lucro da organização e se tornar uma relação puramente de poder, de status, dependendo da dimensão que se alcança, né? Então, desta forma, né, aqui é um trecho retirado do texto, as pessoas que compõem a diretoria de uma empresa compreendem o dirigir. Eles têm a função de coordenar e orientar os indivíduos para que eles alcancem os objetivos da organização. Assim, compreendemos a direção como um mecanismo de controle dentro da empresa. E para que os indivíduos que façam parte dessa direção possam conseguir cumprir a função de controle sobre seus subordinados, há necessidade de fazê-los cumprir o que é estabelecido nos manuais que são elaborados pelos sujeitos diretores executivos. Então, no dirigir, ele vai determinar aquilo que é o bem comum, né, o bem maior da empresa, ele vai dizer qual que é a verdade, e aí no controlar são os dispositivos que ele vai usar para garantir aquela verdade. Então, você pode ver isso muito claramente em qualquer lugar, né?
mas eu imagino que de forma mais clara em países autoritários, onde o governo ele estabelece aquela verdade que tem que ser seguida por toda a população, mas ele também tem dispositivos de policiamento, de prisão, para fazer com que aquela verdade seja seguida através do que foi dito aqui, através de estímulos positivos para quem segue o que é dito e estímulos negativos, punições para quem desvia o foco da verdade. Para incrementar o mecanismo de controle, o CEO ele utilizava-se do sistema de informática da empresa, o que lhe dava a garantia do controle, além de visitar regularmente as diversas áreas, a fim de verificar o que estava sendo produzido pelos funcionários, sem falar que essas visitas eram feitas de surpresa. Ou seja, intencionalmente ele cria um dispositivo ali de insegurança nas pessoas, né? Quando ele pode aparecer a qualquer momento e caso ele encontre alguma irregularidade, isso pode gerar uma punição, os funcionários, com medo de se desviar daquela verdade, serem punidos, eles vão aceitar a verdade, eles vão assimilar aquilo e muitas vezes esse controle ele é exercido sem mesmo a presença do CEO ali, né? Então, com esses dispositivos, ele consegue garantir que o controle aconteça de fato, né? No final das contas, portanto, não era o copo a mira dos agentes de poder, mas a dominação. Isso aqui é um trecho que eu tirei do texto também, que mostra que meio que o CEO ele começa a colocar um monte de regras, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas começa a ter um monte de coisa na empresa que não faz tanto sentido, né? Será que realmente é tão importante assim a quantidade de copos que os funcionários estão utilizando, né? E ele começa a criar, ele começa a transcender a questão da produção, né? Então, aí ele fala que o que importava para o CEO não era o copo, mas a capacidade dele de dominar completamente os subjugados, os funcionários, né? Então, além disso, a economia do copo representa um desejo do agente de poder. Então, no fundo, a busca pela dominação era efeito pela busca por satisfação dos desejos e ambições. Então, vocês veem que no cargo da liderança, no ato de dirigir e controlar, entra também questões pessoais, íntimas do CEO. Deixa de ser uma questão de um bem maior para se tornar simplesmente uma satisfação, um prazer em exercer poder sobre os outros. E aí tem um exemplo do estacionamento, que tinha um lugar que nenhum funcionário poderia passar, mas somente o CEO poderia transitar por aquele lugar. Que parece uma coisa boba, mas no fundo era mais um dispositivo para ele demonstrar que ele tinha um controle, que ele tinha o poder naquele lugar. Então, muitas vezes, em muitas organizações, as relações de poder elas não são unicamente uma questão burocrática ou uma questão uma questão empresarial de lucro, mas se trata também de uma relação de prazer entre o dominado e o dominador. Na verdade, muito mais prazer para o dominador do que para o dominado, né? Enfim, finalizamos o trabalho. Essas são as nossas referências, a tese do professor Alexandre. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente, pela atenção. Qualquer coisa, estamos disponíveis no grupo para poder esclarecer alguma dúvida. Até mais.